Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que esteja. Gosto de chuva, amo chuva, mas a gente vai ficar embolorado, né, gente? A gente vai ficar embolorado de tanta chuva. Amo chuva, com toda certeza. Desde que eu não precise estar saindo de dentro de casa para canto nenhum. Mas enfim, né? Desculpa aí. A chuva é uma coisa maravilhosa, uma dádiva de Deus, né? É uma graça, né? A gente estava há meses atrás, reclamando da falta de chuva, que o rio estava feio, que o rio estava seco. Hoje, né, desde o final do ano passado, mas os últimos dias se intensificaram as chuvas, né? E você passa lá, o rio tá bonito, vigoroso. Eu lembro que meu sobrinho veio aqui e falou: "Ah, tia, nossa, Piracicaba tem um dos rios mais lindos aí pra ele. Da onde, garoto? Né? Só dá pra ver a pedraria ali. Mas enfim, não é disso que eu vim falar aqui hoje, né, gente? Eu vim falar. Tudo que eu vou falar aqui não, não vai rebater em nada em ninguém. E nem, assim, se alguém quiser criticar, falar ao contrário, pensar ao contrário, chique show. Não faço questão nenhuma de me enquadrar na verdade das pessoas. Até porque o meu papel enquanto ser humano não é fazer ninguém se enquadrar aos meus pensamentos, não é fazer ninguém se enquadrar à minha forma de vida. Eu, enquanto ser humano, não estou aqui para fazer ninguém se enquadrar nos meus moldes. E, aliás, os meus moldes, as minhas medidas e as minhas regras, elas servem para medir e mensurar não sei se é a palavra correta, melhor não dizer. Mas a regra minha só serve para mim. Eu compartilho de algumas opiniões de algumas pessoas, mas a regra daquela pessoa não se enquadra a mim, né? E entrando um pouco mais nessa fala aí, trazendo talvez um tanto quanto superficial, mas que já é o suficiente, né? Se a formiguinha, ela trabalha o ano inteiro, né? Para quando vir o inverno, ela ter comida. Ela trabalha de tempo em tempo, né? Ela trabalha um bom período para quando o inverno chegar, ela poder repousar sem ter que ficar saindo para buscar alimento, sem ter que ficar indo atrás daquilo que comer. Então, como diz uma amiga minha, se a gente bater de frente com algumas regras dos sistemas, talvez a gente chegue em algum lugar, né? Talvez a união faça força, o que é difícil de a gente tentar, eita lasqueira, da gente tentar se enquadrar aí nos moldes perfeitos da sociedade, né? E eu vou falar sobre a exclusão, como eu disse, superficialmente, porque, assim, é um tema que, né,
tem muita coisa que a gente pode entrar falando sobre a exclusão, né? O ato de excluir, de extinguir, de afastar, de não querer, na verdade não é não querer, é o ato de repelir. É como se a gente pegasse o veneninho, né, que mata barata, mosquito, né, e tacasse em alguém. Quando a gente faz essa ação na barata, na mosca, ela vai correr. Tá certo que hoje os venenos aí não tá muito prestando, não. Serve para fazer a gente espirrar, a rinite e atacar. Mas, enfim, quando a gente usa o meio da exclusão, né, contra uma pessoa, tendo ela entendimento ou não que estamos em pleno século XXI, eu duvido que alguém neste mundo não consiga entender que está sendo excluído de alguma coisa. É meio difícil acontecer, mas eu posso dizer que uma minoria de pessoas, às vezes mesmo por falta de conhecimento, por falta de entendimento, não é por falta de saber ler, não, gente, não é por falta de estudo, e às vezes é agregar, desculpa que eu tô beirando a rua aqui, tô na minha cozinha, e às vezes sim, os dois andam junto, em paralelo, a pessoa não saber ler, a pessoa não saber interpretar as entrelinhas, porque através da entrelinha eu posso estar fazendo a exclusão de alguém sem que essa pessoa se dê conta. Ai, nossa, Noemi, como assim? Como assim? Quando eu rejeito, eu vou dar um exemplo clássico que me cai bem como estudante, né? Quando eu me recuso a fazer um trabalho com determinado colega. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, até porque a gente não é doce nem rapadura para isso. Mas aí eu vejo o colega só tendo que desenvolver, às vezes é requisitado grupos de 5, 6 pessoas, e aí aquele único colega fica excluído ali, a gente está promovendo um ato de exclusão. Ah, mas eu nem percebo que eu estou promovendo um ato de exclusão. Percebe? Principalmente nós, né? Oh, minha Nossa Senhora, deveria ter colocado comprido que eu aprendi aqui. Principalmente nós que temos um conhecimento um pouco mais amplo, que estamos na área de psicologia, a gente entende quando alguém está assim de toda a fé tentando promover a nossa exclusão, né? Isso acontece em serviço, isso acontece em escolas, em instituições. Resumindo, isso acontece em praticamente todos os locais. Ah, Nimi, mas como você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza quando um aluno que tem que é autista, que tem autismo, ele é separado da turma porque ele não se encaixa numa
turma normal, saudável. E o que mais? O que mais é quando eu vejo uma pessoa que tem alguma dificuldade psicomotora e eu desdenho daquela pessoa. No final do ano passado, a gente teve uma palestra com pessoas portadoras de deficiência física. E todas elas me impactaram. A mãe do autista me impactou. A moça cadeirante me impactou. Todos eles me impactou. Mas uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu tenho certeza que essa eu vou levar para toda a minha vida, é que a moça falou assim: hoje vocês andam. E se acontece algo que não dê mais para você andar? Fica uma reflexão para nós. Uma reflexão talvez pequena, mas que serve de aprendizagem pra gente. Por mais insignificante que alguém as torne, tenta levar, tenta diminuir, tenta extinguir praticamente. Quando a gente olha diferente pro outro, porque não tem uma perna, falta um membro. Quando a gente olha para alguém e um olho é de uma cor e o outro é da outra. E aí causa aquele pânico e a pessoa se retrai e coloca simplesmente o outro em exclusão eminente. Quando aí eu tô falando né? Quando eu decido que eu não gosto de determinada pessoa e porque eu não gosto de determinada pessoa, eu quero que ela fique o mais longe possível de mim e vou se afastando o mais possível, o mais rápido possível de mim, né? Tava até conversando com um amigo meu, assim, eu falei assim, eu tenho um pouquinho de ciúmes dos meus amigos, né? Mas tá tudo ok. Se eu chegar na faculdade, eu dei o exemplo da faculdade. Tá tudo ok se eu chegar na faculdade, este amigo está conversando com alguém que eu não converso. Eu vou me retrair, porque hipócrita eu não sou, né? Não vou lá fazer as vezes, né? Como muitos fazem, né? Vai fazer as vezes de que eu posso, então eu vou ficar, né? Só que não, né? Eu sou uma pessoa que se eu estiver perto de alguém que realmente o meu santo não desce, eu não quero saber o porquê que meu santo não desce, eu só quero manter distância dessa pessoa. Tratarei ela bem, com toda certeza, com educação, vai receber um boa noite. Se falar para mim, você pode me ajudar e estiver no meu alcance, né? Com certeza, com certeza. Já tem outras pessoas que eu tenho imã, sabe o imã?
Um ímã que quando ele tá no polo igual, ele gruda. Tem outras pessoas que eu tenho o polo negativo, então ele tenta ir, mas ele repele, assim, não vai. Mesmo a gente tendo ciência de que se tá excluindo um grupo de pessoas por afins, por afinidades, por isso, por aquilo, porque um grupo é fofoqueiro, né? Que gosta de ficar dançando ali num canto, no outro, leve trás, ou porque o grupo é CDF, né? E aí promove a exclusão daqueles que não sabe, né? Aí eu lembro que a professora no semestre passado, psicologia institucional e escolar, ela contou a história. Isso é uma história, tá, gente? História, né? Ela leu um pedaço de um livro e colocou esse pedaço no slide. Inclusive, ela leu pra gente porque a gente não conseguia fazer a leitura, porque ela extraiu esse texto de algum lugar, de algum livro, e a gente não conseguiu compreender a leitura. Onde as crianças tinham que entrar na sala de aula, todo mundo com o corpo reto, as mãos, eu nunca vou esquecer disso, na cadeira e quase que nem respirar. A autoridade maior ainda não deu ordem. Então, mais umas aulas para frente, ela contando da criança que tinha dificuldade, né, na aprendizagem. Todos nós temos uma matéria ou que a gente não gosta do professor, que é difícil, né? Eu acho que até agora a gente não pegou professores que nos causasse essa repulsa. Sim. Eu até acredito que não. Temos condições opostas, mas uma repulsa não. Às vezes a gente não gosta da matéria em si, às vezes a gente ama o professor e odeia a matéria que ele dá. E por causa disso a gente vai se retraindo. Vai cada dia mais se afastando, não tira dúvida, não pergunta se está correto ou não, né? E aí a professora lendo ali pra gente, e aí eu não me recordo se era um menino ou uma menina, mas vamos supor aí que seja menino, menina, vamos supor aí que seja um menino. A criança chegava lá com um caderno, ela não prestava atenção direito na hora de fazer a correção e ela zerava a nota do menino. Ela escrevia na lousa, o menino era mais lento, porque cada um de nós temos um tempo determinado para fazer as coisas. Eu vou fazer virada no 220 sempre. Fulano vai fazer no 110. Cicrano não vai nem chegar a 110 para ele, porque ele tá aqui naquele passinho de tartaruga. E tá tudo bem. Cada um de nós temos um tempo diferente. Não adianta eu querer olhar pro meu amigo e falar assim: poxa vida, você aprende tudo e eu não aprendo nada. Porque a forma que o outro aprende não é a mesma que eu. De tanto que a gente nota isso com os professores. Quando pegamos o professor em um semestre dando aquela matéria, em outro semestre outro professor dando aquela mesma matéria, mas de segundo grau, né? De segundo...
Vou dar uma especificação. Psicologia. Psicologia, qual matéria que tem a 1 e 2? Psicologia do trabalho. Ela tem a 1 que a gente já teve, vai ter a 2 agora nesse semestre. Psicopatologia também, a gente teve 1, vai ter agora nesse semestre. Cada professor vai ensinar de um jeito. Às vezes você não aprendeu com aquele primeiro. Ele tinha um termo mais teórico, tal. E aí com o outro você fala, nossa, aprendi rapidinho. Você aprendeu porque você teve uma atenção redobrada, né? Porque não foi promovido a sua exclusão, né? Porque aquele professor não pegou você e pisou em você e reduziu você a um verme. E porque a didática de um é diferente de outro. Talvez para um, ele tá dando aula, ele é foda, e para outros alunos, fica aqui, mano, o que é que tá falando? Não tô entendendo nada, né? Mas cada um tem o seu tempo. E aí eu lembro que a professora terminou de ler lá. E aí chegou uma hora, né? Colocou um monte de coisa na cabeça da mãe do garoto. Gente, como eu disse, eu não lembro se era menina ou menino, tá? Então vou falar que é garoto. Um monte de coisa na cabeça da mãe do garoto. E aí, um dia lá na diretoria, se eu não me engano, trocou a direção e passou a observar o caderno do menino, porque é um controle conjugal, né? Um controle que daí o professor tem que ter, a direção tem que ter, a secretaria de ensino tem que ter, não sei das quantas tem que ter, não sei das quantas tem que ter. Tem cores. Hoje em dia tem cores para distinguir o grau de evolução daquele aluno. Se ele está muito evoluído, se ele está atrasadíssimo. E aí, a criança fez a prova, 0. Fez o trabalho, 0. E sempre esse professor colocando esse aluno para baixo. E aí a diretora, ao questionar, porque quando foi fazer a revisão, viu lá que a pessoa tinha tirado nota suficiente. Quem estava desatento, na verdade, era o professor. Porque cada um de nós temos um tempo diferente. Além de cada um de nós termos um tempo diferente, eu não posso, vamos supor aí que eu tô dando aula, eu não posso, Deus me livre e guarde, Ave Maria Santíssima, mas enfim, vamos supor que eu esteja dando aula, eu não posso equiparar o João com a Maria. Mas por quê? Por machismo, por quê? Porque o desenvolvimento do João é nitidamente diferente do de Maria. Talvez eles concordem nas suas falas, mas discorde quando tiver que discorrer um texto, né? No final do semestre também tivemos muitas provas que a gente tinha que discorrer sobre determinado tema. Para algumas pessoas, muito fácil. Nossa, eu ficava revoltada. Não é por causa da matéria. Pelo amor de Deus. Matérias que eu gosto, matérias que eu entendia, compreendia, conseguia
falar dentro da sala de aula, conseguia expor para fora, na hora de colocar no papel, era Rezane ou Plazolam para acalmar. A hora que eu pegava na caneta, que eu ia lendo ali, ia dando um desespero, ao ponto de eu ter que tomar um calmante para aguentar o baque para terminar ali. E uma das nossas queridas professoras, eu não lembro se foi na prova de B1 ou de B2, eu tava assim, tipo, demorando muito, já tinha todo mundo saído da sala, cara, era cinco questões dissertativas, disserte sobre tal tema, disserte sobre isso, disserte e justifique. E pá, eu já fiquei enrolada ali na primeira, eu li a primeira e não conseguia sair dela. Ao invés de eu pular para outra, continuei ali naquela uma amarrada. Então fui saindo todos os colegas da sala e eu ficando. Saindo todos os colegas da sala e eu ficando. Quando eu olhei assim, só tava eu e a professora dentro da sala de aula. Aí é a hora que bate o desespero na gente, né? Bom, o que eu já estava tremendo piorou. Aí eu tive que apelar para o ansiolítico. O ansiolítico estava ali na bolsa, tomei um ansiolítico. Graças a Deus, rapidamente ele faz efeito. E aí eu fui ficando mais calma. E eu tentava lembrar o que era discorrer sobre alguma coisa. Gente, eu cheguei no outro dia, mas eu dava tanta risada, eu falava pro povo, vocês não vão acreditar. Eu não sabia o que era discorrer. Que é você explanar aquele tema, é você falar sobre aquele tema, né? Na verdade eu sabia, mas não conseguia, na hora do desespero, eu não conseguia desenvolver isso em hipótese nenhuma. E aí eu, não, o que tem que fazer? Daí ela explicou com toda calma, usou a palavra, tem que discorrer. Eu, entendeu? Nossa senhora, eu não posso pegar o celular, dar um Google aqui para ver o que é discorrer. E aí eu fui para as outras, depois de muito perder tempo, perdi acho que mais ou menos por baixo ali 1h30 naquela primeira prova ali, não saía da 1. E aí fiz as outras, ela falou assim, Noemi, a 1, eu sei que você sabe porque você já falou em sala de aula. Fale com as suas palavras o que tá aí na prova. Aí já me deu um alívio. Fale com as minhas palavras, tudo bem. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu sei que eu não posso encher linguiça e sair da base teórica e sair daquilo que é comprovado para colocar achismo, né? Então tem que focar ali e, como se diz, uma linha reta e ir sem desentoar para ambos os lados, né? Porque a profissão da gente é baseado em ciências comprovadas. A gente não lida com achismo, a gente não lida com eu acho que fulano tinha que ter religião B, não. E aí quando ela abriu essa parte, fale com as suas palavras, eu não sei se eu fui bem, mas eu comecei a escrever como se não houvesse amanhã. Fale com as suas palavras. Comecei a escrever aquilo, e olha que uma parte ficou sem eu colocar, né? Depois ela falando, olha, ficou faltando um pedacinho, isso você falou dentro da sala de aula. Mas conforme eu fui escrevendo com as minhas palavras, eu fui lembrando da matéria. Eu fui lembrando daquilo que a gente tinha visto dentro de sala de aula, dos exemplos dados dentro da sala de aula. Então, ninguém promoveu a minha exclusão, né?
fale com as suas palavras. E tá tudo bem se eu não falar com as minhas palavras, usar um tema temas mais linguagem mais teórica, linguagem mais apurada, que vai ser difícil a Noemi colocar uma linguagem mais aturada, só se a Noemi quiser ganhar, tiver inspirada e quiser ganhar uma nota a mais, porque eu tento ser, vou falar, vai ter coisas que eu vou entrar numas palavras bem, né, que fica assim, você fica olhando, pô, mas eu sempre guardo uma coisa na minha cabeça que o meu professor de enfermagem falava pra mim, gente, não vem com termos técnicos de uma matéria que eu tô dando agora. Vocês vêm com termos técnicos para mim? Eu sei que você escolou. Outra coisa que eu levo pro resto da minha vida. Então, eu procuro usar o menor dos menores de termos técnicos, né? Até para não me confundir e o professor não achar que eu colei. Voltando pro assunto da exclusão. E aí aquela criança, lembra aquela criança lá atrás que eu me estendi em outro papo em vez de falar do que eu queria falar? Aquela criança lá atrás, ela era vista, você não vai ser ninguém, porque você vai pra escola pra quê? Porque você é burro, porque você é isso, porque você é aquilo. Aquela criança, ela foi se minimizando, né? A criança não tem mais estímulos que estimulem ela a querer aprender, que não é você fazer quase que a criança comprar uma briga para poder ela se sobressair. Não, mas de pouquinho em pouquinho, com calma, com paciência, você ir instigando a criança a cada dia mais ela querer saber sem a necessidade de você falar a DP tá ali. No caso de criança a reprova tá ali, tu vai ficar para trás, tu não vai passar de ano, todos os teus amigos vai passar de ano, mas tu não, né? A gente teve exemplos também de falas em trocas dentro de sala de aula, de uma fala travar a pessoa pro resto da vida. E depois que foram tratando essa criança, né? Aí que foram ver, foram analisar, foram puxar a criança, na verdade, ela não tinha tempo de terminar de escrever. Ela levava o bilhete porque ela não terminava de escrever, mas a professora escrevia na lousa, todo mundo escrevia rápido, ele ficava para trás, ele tinha vergonha de pedir para a professora esperar um pouquinho para apagar, então deixava apagar. E ele foi se minguando, e aí chega uma hora que a gente não quer mais perguntar. Eu tiro isso por mim. Se o negócio tá rolando, eu me embananei ali, não consigo mais sair daquilo, não consigo mais voltar naquilo, eu vou ficando. Eu vou procurar depois o meu jeito de entender, talvez alguém explicando, olhando, né, nos livros, tem uma explicação para isso, não é à toa que está sendo dito. Mas e uma criança, né? Então, se você promove, né, a exclusão de alguém, tá na hora de você fazer uma reflexão interna. Hoje mesmo eu postei que a gente não faz pro outro aquilo que a gente não quer receber. A gente não calunia, a gente não inventa mentira, a gente não
troca o sentido das palavras, a gente não é ardiloso, a gente não é articulado, porque tem pessoas que é muito bem articulado, e não é pro lado do bem, não, é pro lado do mal. As pessoas são muito bem articuladas, elas rastejam como cobras, e quando você vê, ela já tá em cima para te dar o bote. Ou quando você viu, você já tomou o bote e nem sabe de onde veio. Porque as pessoas é assim. Mas enquanto você, achar bonito ver um colega dar risada de um deficiente físico, ver um colega dar risada, quatro zóio, dar risada de uma pessoa, onde já se viu, pessoa preta com não sei o quê, né? Que tem uns adjetivos que o povo usa pra gente, que eu prefiro nem usar, porque, né? Para não promover, como se diz, para não incitar-me a falar de temas que eu fujo, né? Indiretamente, eu também estou corroborando para que essa pessoa também seja mantido no ato de exclusão. Se eu não chego pro meu amigo e falo, cara, senta aí sua bola no chão e reflete seu pensamento aí que tá bem errado, nós vai lá até se retratar, né? Eu também eu sou réu, tão réu quanto ele, talvez com uma culpa menor, porque não saiu de mim. Mas eu sou coautora, lembrei da frase, né? Quando chega lá na delegacia, fulano de tal cometeu um crime. Mas eu não sabia. Como assim a senhora não sabia? Não sabia. Mas a senhora morava na mesma casa? Não sabia. Mas a senhora ia? Não sabia. O que acontece? A pessoa responde como coautor daquele crime. A pessoa passa a ser réu. Um pouco menos julgado, mas passa a ser réu. Né? Talvez, como coautor, não pegue uma pena grande, mas um daninho vai ter. Então, se a gente promover a exclusão das outras pessoas, se a gente promover a exclusão do ser humano em toda a sua amplitude, meu amor, a gente é coautor de muita coisa. É que nem falar sobre lavar um tema que eu odeio e detesto falar, né? Tem um livro que uma professora indicou para me ler, para falar, para me fazer um vídeo sobre o tema. Eu li pesado o tema e eu não tive coragem de fazer a live para falar sobre racismo. É um tema que eu detesto ter que tocar nele, né? Mas é um tema que nos últimos tempos ele está emergente, né? Nos últimos tempos, o que segura... Outro dia eu tava falando isso com os amigos meus. O que segura alguém de cometer o racismo são as leis. Essas leis que muitas vezes não são executadas. Porque o preto não tem poder de fala. Enquanto o branco tem poder de fala. Se tiver uma pessoa branca e mais outra pessoa branca, as duas estão portando material ilícito. Para piorar um pouquinho mais a situação, eu sou pobre da quebrada. As duas pessoas da alta burguesia, né, de alto padrão. Quem vai rodar?
Eu vou lá, saio como traficante. Os brancos vai sair lá. Usuário de entorpecente é preso com determinado tanto. São coisas que é para se pensar. São pontos que nos traz muitas reflexões e que isso vai ficar para um outro vídeo, porque Neuza Maria, que me perdoe. Neuza Maria? Deixa eu ver, gente, que eu ando assim. Esquecidíssima. Só dá eu com a minha cabeça. Eu posso ter lido o negócio ali. Ai, gente, eu não vou ficar procurando, mas é Neuza alguma coisa. Que enquanto tem um pedaço do livro, já mais pro final do livro, né? Ela diz que não parte apenas de nós, que nós, enquanto pessoas pretas, temos... É meu entendimento, tá? Não é com essas palavras, mas é assim que eu vou falar, porque é o meu entendimento que eu tive, né? Que nós andamos sempre à margem da sociedade, andamos sempre à luz da sociedade, andamos sempre à mercê da sociedade. Enquanto uns têm a liberdade plena, outros são sucumbidos, são colocados a xeque, né? E quando eu falo cheque, chamo checklist, né? Ah, mas será que a pessoa presta? Ah, mas será que é de confiança? Você viu não onde mora? Então a gente promove a exclusão das pessoas que moram na periferia, das pessoas que moram em situações vulneráveis. Todo mundo me zoa. Porque, gente, eu não desfaço de ninguém, não. Pode ser bêbado, pode ser morador de rua, em situação vulnerável, que eu não gosto de falar morador de rua, pode ser pessoas em situações vulneráveis, né? Eu não desfaço das pessoas. As pessoas costumam perguntar pra mim: tu não tem medo de estar aí? Não tenho, gente. Eu não tenho, porque essas pessoas, elas se sentem tão nada pelo tanto que a sociedade barreu eles para debaixo do tapete, que eles nem se sentem parte, eles nem se sentem cidadãos de tanto que foram excluídos. Aí, eu, Noemi, né? Tenho a oportunidade de conversar com a pessoa e não pense que eu converso afastada aqui, não. Eu converso como eu converso com qualquer outra pessoa. Se quiser me dar um abraço, eu dou um abraço. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? Uma vez eu quase matei um amigo meu do coração. Eu não lembro se era na Governador, Dr. Paulo, não me recordo mais. Faz tempinho. E tinha ali as pessoas em situações vulneráveis e as suas barracas montadas assim. E aí um saiu de lá de dentro, chapadão, gritando, e esse amigo meu: onde trava essas portas? Pô, o carro não sai sem travar as portas. O carro já travou essas portas quando nós saiu. Só o vidro.
Eu não vou subir. Sobe o vidro. Não vou subir. Eu não vou subir o vidro. Então eu vou descer do carro. Eu falei, então desça do carro. Sobe o vidro, pelo amor de Deus. Eu, desaforada, o que eu fiz? Encostei o carro, desci e fui lá. Fui lá, troquei uma ideia com o tiozinho ali, que já era um senhor, já era uma meia-idade ali. Fumei um cigarro, do cigarro que eu ofereci pra ele. Nossa, tava doidão pra fumar. Nossa, mina, de onde Deus trouxe? Aí eles começam, né, com a fala deles ali. E aí, no final nunca ninguém tinha parado pra conversar com a gente. No meu estágio também a gente teve o privilégio de conversar com uma pessoa em situação vulnerável que, em certos aspectos, nos dava vergonha porque a pessoa falava muito bem, muito mais melhor do que nós. Em outros aspectos, a pessoa tinha vergonha de estar conversando com a gente, estudante. Eu lembro que o homem olhou eu de cima embaixo. E eu falei, não, a gente é igual. E ele, moça, nós não é igual. Não, a gente somos iguais. Ele é uma pessoa branca, é uma pessoa preta. E eu tentando colocar a gente no mesmo pé de igualdade. Ele me olhou de cima embaixo, ele falou assim, a sua roupa diz que você não é igual eu. Você tá de tênis, bonito por sinal. Eu tô de chinelo. Você tá bem arrumada, porta uma caneta, um papel na mão e eu cato recicláveis. E sou humilhado por isso. São coisas no decorrer da vida da gente que a gente jamais vai esquecer. Não esquece quem viveu, não esquece quem vive essa exclusão, porque ainda hoje existe essa exclusão. Como eu disse, a sociedade quer varrer cada dia mais as pessoas mais vulneráveis para debaixo do tapete. Uma das formas da gente se livrar disso é conhecimento. Eu comecei a fazer faculdade de Direito, né? Esse ano, graças a Deus, não é uma... Assim, eu falo para todo mundo, a profissão que eu quero seguir é psicóloga, mas eu tinha dentro do meu íntimo, no meu coração, uma vontade de fazer direito. Talvez prestar um concurso para ser uma juíza, quem sabe delegada, quem sabe, não é um dos cargos que eu pretendo alcançar, porque eu quero entrar para a área da perícia criminal. Então, não é uma das áreas que eu pretendo alçar voo, mas, né, são áreas que o direito abre. E eu comecei a fazer direito. Felizona. Alguém virou para mim e falou assim, você vai dar conta? Eu vou, gente, por que não? Porra, direito é 5 anos também, tu já tá fazendo 5 anos de psicologia, vai ter que fazer uma pós-graduação e tal. Falei, professor, eu vou morrer, mas eu vou morrer cheia de conhecimento. Sabe por quê? Quanto mais as pessoas não têm conhecimento, quanto mais as pessoas não entendem os seus direitos, mais elas são empurradas para debaixo do tapete, mais elas são exclusas, mais elas são excluídas. E que nós não sejamos o condutor de uma exclusão para alguém. Né? O narizinho empinado que muitos têm, tem hora que tem que beijar o chão um pouquinho, né? Eu falo pra uma amiga minha que anda no meu hall de amigo, né, da faculdade, que ela briga comigo, que eu falo assim, tem pessoas que deveria, assim, barrer o chão, o nariz com o chão, né, barrer o nariz, com o nariz barrer o chão. Por quê? Porque essa pessoa pobre, primeiramente, que mora dentro de um bairro de periferia, né? As pessoas que moram, não estou dizendo que quem mora dentro da periferia não possa ter
o seu orgulho, pode sim. Aliás, somos mais do que vencedores, porque o que o sistema tenta fazer com a gente, porra, tá escrito no papel nem no jornal. E essa colega, ela briga comigo. Eu falo, não, ó, essa racinha assim, ó, elas têm que tomar um tombo, mas eu falo com gosto mesmo. Tem que tomar um tombo, tem que esfregar o nariz no asfalto. Por quê? Porque a pessoa viveu ali dentro da comunidade, daí quando dá uma melhoradinha de vida, a pessoa dá aquele... Agora eu vou mostrar que eu posso, mas não pode poxa nenhuma. Pode poxa nenhuma, não. Pode não. Pode por status. A pessoa vive de status. Mas aprenda uma coisa, gente, que quando vocês aprenderem isso, vocês nunca mais vai dar orelha para ai, influência não sei das quantas, ai, não sei de quem, ai, não sei. Aprenda a desvencilhar isso de vocês. Não existe um padrão, vidinha perfeita. É só nas redes sociais. Dentro de casa, gato e rato. Cachorro e gato, quando não são criados junto. Onça e leão. A pessoa na rede social, para sustentar que ela é, só que ela não é nada. Ela inflou tanto o ego que precisa o ego ser furado um pouquinho. E às vezes precisa a gente que tá do lado, né? Porque uma pessoa ainda caracteriza alguns aspectos, né? Que não vem ao caso, não vou entrar nesse demérito. Mas que a gente precisa estar sempre lá espetando aquela bolinha para botar a pessoa no chão. Porque a pessoa saiu dali, não saiu, né? Porque continua lá. E quer pisar nas outras pessoas. Anda com o nariz assim, ó. Dá até medo quando você vê aquele nariz. Você fala, minha Nossa Senhora. O que é aquilo? O que é aquilo? Coisinha feia. A gente acaba pegando uma certa repulsa da pessoa por conta das atitudes dela mesma. E já pessoas que moram em lugares renomados que, tipo, trata você super bem. Não quer te excluir. Então é isso, gente. Já vou ficando por aqui porque eu tô cansada, tô com sono também. Acho que já deu mais de 1 hora e meu celular tá aqui, ó, 10%. Não sei como ainda não desligou na cara de vocês. Beijos. Logo mais eu voltarei com outra live, porque eu estou voltando a fazer live, eu estou voltando a ficar bem. Beijo, meus amores.